Deus abençoe na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 23. Mateus 22, versículo 23 até o 33. Os saduceus e a ressurreição. Não sei se os irmãos sabem que os saduceus faziam parte daquele trio dos fariseus, escribas e saduceus. Três equipes da lei de Moisés, né? Três conjuntos, podemos dizer assim, da lei de Moisés. Estudados, diplomados, homens intérpretes da lei, porém, homens que não conheciam o verdadeiro Salvador, chamado Jesus. Os saduceus e a ressurreição. Vamos lá. Naquele dia, aproximaram-se dele, ou seja, naquele dia aproximaram de Jesus alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, ou seja, eles não acreditavam em ressurreição. Mestre, ou seja, mestre por quê? Mestre quer dizer professor, né? Eles chamavam Jesus de mestre com zombaria, porque eles não acreditavam que Jesus era o Salvador. Essa é a verdade. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles perguntaram para Jesus: alguém morrer, ou se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falido. Ou seja, na lei de Moisés, os saduceus falando para Jesus: se alguém morrer na lei de Moisés, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havendo entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos os desposaram, ou todos a possuíram. Respondeu-lhe Jesus: vocês me perguntam isso, estou traduzindo. Vocês me perguntam isso, vocês falam isso, vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, todos como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, a multidão ou as multidões se maravilhavam na sua doutrina. Preste atenção. Os saduceus chegaram até Jesus. Vamos explicar, né? Não adianta a gente ler a palavra e não explicar para você que está nos escutando, porque até agora você não entendeu ainda, mas você vai entender agora. Na lei de Moisés, se uma mulher casasse com um certo homem e não desse descendência e ele morresse, ela casaria com o irmão do falecido, até dar ao falecido primeiro um herdeiro ou um descendente. Só que essa mulher, ela casou, quer dizer, isso aqui acredito que foi uma pergunta dos saduceus. Acredito que esse fato não aconteceu, mas isso, na lei de Moisés era assim. Então eles perguntaram: se morrer
e não deixar descendente, na eternidade, ela é esposa de quem? Né? Ela é esposa de quem? Jesus disse, olha, vocês errais porque não conhecem a minha palavra. Porque lá no céu, na eternidade, não se casa, nem se dão em casamento, mas todos são como anjos no céu. E quanto à ressurreição, não tem lido que Deus vos declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam na sua doutrina. Então eles perguntaram para Jesus, na lei de Moisés, se ela casou com um homem, ele morreu, não deixou descendente. Ela casou com o irmão dele, morreu. Casou com o segundo, terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo. E não deixou descendente. E eles todos morreram e ela morreu também. Lá no céu, na ressurreição, era a esposa de quem? Jesus disse, olha, vocês perguntam isso porque você não conhece as escrituras. Porque no céu não se casa nem se dá em casamento. Ou seja, no céu todo mundo é como anjo. O corpo celestial. Por exemplo, se você morrer com 200 anos, você que está me ouvindo, lá no céu você é velhinho de bengala? Não. Você vai ser, se você falecer com 200 anos e uma criança falecer com 3 dias, a criança que falecer com 3 dias e você que faleceu com 200 anos, vai ser a mesma coisa. Vai ser, vamos supor, a mesma idade, porque no céu não tem idade. Lá no céu não tem sexo masculino, sexo feminino. Lá os anjos é o que? Sexo feminino ou masculino? Lá não tem isso. Lá são todos como anjos. Amém? Então Jesus disse, lá ela não vai ser esposa de nenhum, porque lá não se casa, não se dão em casamento, lá não tem velhice. Estou traduzindo para você, por isso que é bom conhecer. Lá não tem idade avançada. Amém, irmãos? Lá a criança que morreu com 2 dias de nascido, ou um idoso que morreu com 200, lá vai ser todos a mesma coisa. Vai ser todo a mesma coisa. Mas Jesus falou para os saduceus o quê? Vocês erram. Versículo 29 de Mateus 22. Vocês errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, vocês erram por não conhecer a minha palavra. Né? Então lá no céu, irmãos, não tem isso. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? A mesma coisa que aconteceu com esses fariseus ou saduceus. Quando eles disseram assim, na lei de Moisés, mestre, na lei de Moisés, se alguém morrer não tendo filhos, eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso aqui não aconteceu no tempo de Jesus. Foi uma pergunta, porque na lei de Moisés era assim, se morresse o marido de uma mulher, ela devia casar com o irmão do falecido, até gerar um herdeiro ou uma geração, né? Só que ela, na pergunta deles, ela casou com 7, mas não teve filho. Na verdade, ela não... Isso aqui foi uma pergunta, eu acredito que até uma pergunta para poder fisgar Jesus, né? Eles queriam arrumar um jeito de acusar Jesus. Eles achavam que Jesus ia cair na lábia deles, né? Mas Jesus disse, olha, vocês perguntam isso porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Vocês errais por não conhecer as escrituras. Que Jesus disse para os saduceus, vocês erram por não conhecer a minha palavra. Irmão, é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Hoje a palavra de Deus foi banida do altar. Não, missionário, mas eu vejo alguém pregando. Você vê alguém lendo a Bíblia, mas pregar, irmão, leva um bom tempo.
1h20, 1h30, para você pregar e traduzir o significado daquela palavra. Você vai num culto hoje, é 1h30 de oportunidade de música, né? Que eles chamam de louvor. Tudo que nós fazemos em gratidão a Deus, irmão, é louvor. A gente louva com ação, com a boa atitude. A gente louva com hino. A gente louva a Deus com a boa pregação. Não pregação de palavras bonitas, mas uma pregação no Espírito, que possa levar as pessoas a ter um conhecimento, que possa levar as pessoas a ter um entendimento. Amém? Então, hoje, o que é que eu tenho observado? Que a oportunidade para pregar perdeu espaço. Perdeu espaço. A Bíblia perdeu espaço no altar. Hoje as pessoas, elas profetizam mais, revelam coisas absurdas. Por que o título dessa palavra é revelação profética? Porque Jesus revelou essa mensagem para os saduceus. E hoje ele revelou essa palavra para os saduceus e estava profetizando para o futuro, para a eternidade. Então existe a revelação e a profecia. Por exemplo, o que é revelação? Revelação é algo que já aconteceu. Profecia é algo que vai acontecer. Ou seja, quando você tirava uma foto naquele tempo, nos anos 80, 90, a foto ficava ali no filme, né? Você não via, mas a foto já estava ali. Você só via quando mandava revelar, né? Então, revelação é algo que já aconteceu. Profecia é o que vai acontecer. Profecia, irmão, não é essas loucuras. Revelações não é essas loucuras que você vê por aí. Ah, Deus mandou te dizer, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam desorientadas. Pregação profética, essa daqui, ó, não é porque eu que estou fazendo, ou eu que estou ministrando. É porque Jesus, quando Jesus falou isso para os saduceus, ele estava profetizando, porque isso é para a eternidade. Estava revelando no coração dos saduceus que na eternidade não se casa e nem se dava em casamento. Ele estava revelando quando ele disse que na eternidade não se casa e nem se dá em casamento. E estava revelando, profetizando que na eternidade todos nós, eu, você, todos nós que for fiel a Deus, obedecer princípio, vai ter o corpo de anjo. Não tem masculino, não tem sexo masculino, feminino, não tem homem, mulher, todos é igual. Tem anjos, não anjas. É anjos, não tem anjos. Lógico que pronuncia um verbo, né, uma palavra masculina, né? Mas não quer dizer que lá tem sexo, anjo, sexo masculino, feminino. Não, nada disso. Isso é segredo. E, porém, uma criança nasceu agora e nasceu morta. Nasceu morta. E um idoso morreu com 200 anos. Lá na eternidade vai ter a mesma aparência, o mesmo corpo como, a mesma, vamos supor, a mesma idade, a mesma feição assim, não tem, lá eu botei 50 anos, minha mãe vai ter 81, a idade que morreu, nada disso. Todos são jovens, porque a velhice, os desgastes, é aqui. Desgastes que a gente tem é aqui na terra. Então, qual o segredo dessa palavra? Jesus diz, errai por não conhecer as Escrituras. Mateus capítulo 22, versículo 29. Por isso que eu já disse, o meu ministério é palavra, vigilância, depois a oração. O Brasil é um país de oração, de jejum, mas porém de palavra e vigilância, zero. Palavra e vigilância, zero. Eu não tenho medo de falar isso, irmão. Eu sei o que eu estou falando. As pessoas oram, jejuam, mas erram nas Escrituras. A Bíblia diz que Jesus é pedra angular e pedra de tropeço. Tem uma diferença muito grande, irmão, entre pedra angular e pedra de tropeço. Um dia nós vamos falar sobre isso, né? A pedra de tropeço derruba, destrói, machuca. A pedra angular é um fundamento, é uma base, constrói, levanta, fortalece. É uma diferença muito grande. Então tem muitas pessoas que erram por não conhecer as Escrituras. Amém? Deixa aqui a minha mensagem.
a mensagem de Deus através de nós. Espero que Deus abençoe o seu coração na paz e na graça do Senhor Jesus. Jesus disse o quê? Os saduceus: errais por não conhecer as Escrituras. Muitos erram porque ora, jejuma, mas não medita na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você só crê na palavra de Deus se você ler ela, meditar nela, examinar as Escrituras. Que Deus abençoe na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe.